agora, diretamente do Estúdio 6, no CBT da Anhanguera, mais uma produção do SBT. Há lugares que parecem guardar segredos sombrios, onde o passado e o presente se entrelaçam de uma maneira que fazem até os mais céticos se arrepiarem. O que muitos não fazem ideia é que o SBT, a emissora que fez e ainda faz parte da vida de tanta gente, parece abrigar um desses lugares. E sim, eu estou falando dele, o famigerado Estúdio 6. Ao longo dos anos, o que era apenas um espaço comum para gravações se transformou em um cenário de eventos estranhos que causam calafrios e que desafiam qualquer explicação racional. Muitos funcionários, apresentadores e técnicos já revelaram diversas experiências incomuns nesse espaço, e todas essas experiências compartilham uma mesma sensação. Eles mencionam que quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do estúdio, algo ou alguém permanece ali. No penúltimo vídeo dedicado ao mês do Halloween aqui no canal, vou apresentar a história do Estúdio 6, conhecido também como o Estúdio Assombrado do SBT. As histórias envolvendo o Estúdio 6 do SBT, localizado em Osasco, parecem ser muito mais do que meros rumores. O folclore que cerca esse misterioso estúdio cresceu e permanece crescendo ao longo dos anos. Programas icônicos da TV brasileira, gravados no Estúdio 6, carregam consigo uma aura bem sombria. É como se as paredes do estúdio absorvessem memórias que se recusam a desaparecer. Essa história começa no início dos anos 2000, quando Celso Portiolli produzia o programa Curtindo uma Viagem durante a madrugada no Estúdio 6. Por mais que seu bom humor e carisma preenchessem as gravações, havia algo inquietante no ar. Em entrevistas, Portiolli revelou que frequentemente sentia presenças inexplicáveis enquanto caminhava pelos corredores vazios. Ele revelou que era como se alguém estivesse o observando o tempo todo, enquanto vozes distantes ecoavam pelo local. Porém, o episódio mais famoso ocorreu com a lendária Hebe Camargo, e o próprio Celso Portiolli resgatou esse momento. Durante um programa ao vivo, Hebe interrompeu bruscamente uma entrevista com Solange Frazão quando avistou um vulto masculino atravessando o estúdio. Eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Juro. Seu espanto foi evidente, e o clima no estúdio ficou denso quando ela perguntou à equipe se mais alguém tinha visto essa figura. Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Celso Portiolli, que também tinha suas reservas em relação ao estúdio, confirmou que após o episódio da Hebe, os boatos se espalharam ainda mais, fazendo com que muitos na emissora começassem a evitar o local, especialmente durante as madrugadas. Eu sei o que senti, e eu não estava sozinho. É o que afirma Celso Portiolli em entrevistas, reforçando a ideia de que o Estúdio 6 era habitado por algo além do mundo físico, já que ele costumava ficar sozinho naquele ambiente para produzir seus programas. Pessoal, o vídeo já vai continuar, mas eu quero dar um recado muito rápido aqui e eu peço para que, pelo menos dessa vez, não pulem. Eu criei um canal novo chamado Medo e Desconforto, e nesse canal eu vou publicar vídeos com o mesmo formato que vocês já conhecem, mas abordando temáticas mais pesadas, delicadas e perturbadoras. Se você curte, por exemplo, a série Lost Mídias que causam medo e desconforto, saiba que eu vou dar sequência a ela por lá. Se curte temas relacionados a mistérios,
mistérios, casos criminais e assuntos mais polêmicos, aproveita para se inscrever também. Eu vou deixar o link na descrição, no card e no comentário fixado. E eu inclusive acabei de publicar o vídeo de estreia, falando sobre as duas matérias mais polêmicas e perturbadoras do programa do Ratinho. E é basicamente isso. Agora vocês vão ter Lucas Nauta em dobro. Valeu, gente, recado dado, e vamos continuar com o vídeo. Os relatos sobrenaturais se intensificaram nos anos seguintes e recentemente Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, revelou um outro caso bastante desconfortável. Durante reparos noturnos do Estúdio 6, um pintor relatou ter ouvido um grito que parecia sair diretamente do além. O detalhe mais chocante é o fato de que o grito era inconfundível. Tratava-se de um famoso bordão da personagem Vera Verão, que fazia parte da Praça é Nossa e que era vivida pelo ator Jorge Lafon. Acredito que a maior parte das pessoas saibam dessa informação, mas se esse não for o seu caso, é importante levar em conta que Jorge Lafon já havia falecido há muitos anos. O susto foi tão grande que o pintor, tomado pelo medo, pulou da escada em que estava e fugiu do estúdio, jurando nunca mais voltar. Era muito comum que alguns paranormais gravassem quadros no SBT, e segundo o Celso Portiolli, diversos deles afirmaram sentir uma energia pesada e contaram que escutavam vozes, mesmo com o estúdio estando totalmente vazio. Vale dizer que esse estúdio, que foi considerado assombrado dentro do SBT, é o local, ou pelo menos foi o local onde o programa do Ratinho foi gravado e transmitido durante muitos anos. Tanto é que o próprio programa já analisou imagens e apresentou matérias sobre possíveis aparições. Inclusive, durante um dos episódios, a jornalista Sônia Abrão foi até o programa e analisou uma gravação que mostra uma suposta assombração atrás do apresentador. Ela menciona que no começo não conseguia visualizar, mas que depois viu com bastante atenção e relatou que parecia uma máscara ou um objeto estranho. Isso aconteceu no mesmo programa onde alguns paranormais estavam analisando a energia do estúdio. Eu lembro de ter calafrios assistindo isso, até porque eu já sabia de toda essa mística do Estúdio 6, mas a real é que, pelo menos nesse caso, o próprio programa acabou desmistificando depois, e comentou que essa aparição se tratava na verdade de uma bailarina que apareceu ali no fundo sem querer. Outro relato vem do comediante Palhaço Amendoim. Ele revelou que uma vez estava em uma gravação especial para o Dia do Palhaço, enquanto um vulto bem nítido apareceu em sua frente. Todos os outros profissionais que estavam presentes ali na maquiagem receberam um alerta e também perceberam o que tinha acontecido. E ali, naquele momento, acreditaram que algo sobrenatural pairava sobre aquele lugar. No entanto, os próprios funcionários do SBT que não apareciam na frente das câmeras também compartilharam e ainda compartilham suas experiências com o Estúdio 6. Entre os técnicos, operadores de câmera e seguranças, circulam histórias de portas que se abrem sozinhas, objetos que mudam de lugar e uma sensação constante de que o estúdio parece permanecer vivo após o expediente. Essa supervisora relatou em uma matéria do próprio programa do Ratinho que uma colaboradora estava realizando a limpeza do estúdio e sentiu que algo estava enrolando o fio da enceradeira. Ela também comenta que a funcionária viu um gato preto, mas esse gato não apareceu para mais ninguém. E ao ver que a funcionária estava chorando, a própria supervisora tomou a iniciativa e decidiu fechar o estúdio. Ao tentar apagar as luzes do corredor, ela percebeu que o interruptor parecia ficar cada vez mais distante.
Ela se aproximava, mas não conseguia alcançar. Era como se uma força estranha a segurasse. Outra faxineira também relatou que estava torcendo um pano em um balde no estúdio e viu as pernas e os sapatos de uma pessoa enquanto ela olhava para o chão. Ela pensou que poderia ser um dos seguranças que trabalhavam por lá, mas ao olhar para cima, notou que ninguém estava ali. O mais estranho é que alguns funcionários que nem conheciam esse folclore do Estúdio 6 também tiveram contato com fenômenos estranhos. Um exemplo claro é esse onde uma funcionária nova, que passou a madrugada toda limpando o estúdio, estava finalizando o seu trabalho logo pela manhã. Quando a supervisora chegou às 9 da manhã e informou que estava na hora de tomar o café, essa nova funcionária ficou bastante confusa e deu a entender que a supervisora que tinha acabado de chegar já estava no estúdio com ela antes, pois ela escutou barulhos de alguém andando por lá. A supervisora insistiu em dizer que não estava lá, e a funcionária insistiu dizendo que ela não apenas estava, como também havia um homem de calça azul e camiseta branca. A realidade é que essa faxineira trabalhou sozinha durante a noite, e não havia nenhum homem naquele recinto. E o que deixa aquele calafrio é o fato de que um cameraman conhecido como Miúdo, que trabalhava no mesmo estúdio e amava aquele ambiente, teve um infarto e acabou falecendo alguns anos antes. O mesmo vale para Nilda, que era assistente de auditório e que morreu após uma lipoaspiração mal sucedida. Ela também amava trabalhar no estúdio. Há quem acredite que esses dois espíritos vagaram por lá. Inclusive, alguns já comentaram que viram aparições, principalmente de Nilda, no dia seguinte em que ela faria aniversário. Até hoje, as lendas sobre o Estúdio 6 continuam a crescer. Relatos indicam que, mesmo após reformas e mudanças estruturais, a sensação de estar sendo observado persiste. A cada novo relato, a mística em torno do Estúdio 6 se fortalece, e parte do público fica cada vez mais fascinado pela ideia de que, talvez, o SBT não seja apenas um local de gravação, mas também um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A cada nova noite de gravação, os funcionários que passam pelo Estúdio 6 são tomados por uma dúvida perturbadora. Será que, quando as câmeras se desligam e as luzes se apagam, as presenças realmente vão embora? Ou elas ficam à espreita, observando e aguardando o momento certo para se revelarem de novo? Muitos preferem não pensar nisso, mas há quem acredite que o silêncio que preenche o estúdio após o expediente não é o de um lugar vazio, e sim o de algo esperando.